hoje especialmente um dia dedicado ao pai. E aproveitando essa deixa para desejar-nos um feliz Dia do Pai a todos os pais e futuros pais que acompanham a emissão da Comercial Despertar. Para essa edição, a equipa que vai estar consigo é sempre a mesma. António Fasto, Cavita Chilala, Arlindo Canuela. A estética sonora é assegurada pelo Osvaldo Tomás. E a voz que vai estar consigo na moderação é de Horácio dos Reis. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo à emissão da Comercial Despertar. E já agora vou aproveitar para saudar os nossos convidados, eles que já estão do outro lado, para então começarmos com o ponto de equilíbrio. Começo por si, José Gama, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Então, como é que está a passar esse Dia do Pai? Já recebeu muitos presentes? Sim, é um dia que dá para refletir não só sobre os pais que somos, mas também as nossas mães, as nossas irmãs e muitas das mulheres africanas ou angolanas que têm este duplo papel de mãe e também de pais sobretudo num mês também que é delas, né? Estamos no mês das mulheres e há um dia dedicado aos pais e outra metade ainda deste dia ainda vai ter uma cota para elas. Para elas. Mas, Então, como? é um dia que está a passar da melhor forma possível. Exato. É um dia de reflexão. Ok. Também saúdo o Frei Angalo, celebra também o Dia dos Pais. Naturalmente deve ter dado e mandado uma mensagem para quem é bastante especial na vida do Frei, quem desempenhou um papel de pai. Seja bem-vindo, Frei Angalo. Bem encontrados, boa tarde ao Mucuta, boa tarde José Gama, boa tarde aí ao nosso Chipilica, que não sabe falar um bom da final, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Despertar. Muito obrigado, hoje é dia do pai, o meu pai já é falecido, e, mas, portanto, é o dia de uma figura muito importante digamos, no equilíbrio, no contexto de uma família, e já que a natureza é assim, a mãe representa a ternura e o pai devia representar aquilo que é a regra, a disciplina, a orientação. Quando falta o pai, ou naturalmente quando falta uma das figuras, normalmente há um grande desequilíbrio no contexto da sociedade. E o pai, no nosso contexto também angolano, praticamente é aquele para o qual recaem quase todas as responsabilidades de manter a família. E, vamos dizer, nos tempos atuais, a situação social não é positiva e não facilita muito há muitos pais que, por exemplo, eu já tivemos experiência de pais que praticamente não têm tempo para estar com os próprios filhos quando lutam para mantê-los. Portanto, acredito que é um tema que merecia uma reflexão no nosso contexto Muito, angolano, tanto o papel do pai e o papel da mãe. ok, Sim, Frei, sim. muito obrigado. A Uhum. mesma saudação extensiva para o Coco Mucuta, feliz Dia do Pai, e naturalmente está mergulhado na celebração deste dia dedicado a todos os pais. Alô, Coco? Alô? Sim, sim, Está-me a ouvir? perfeitamente. Acho que ficou aí um bocadinho distraído Não, estava distraído, estava a falar ao ao telefone com um telefone. amigo. Ok, tá bom. Com um amigo. Então, nós queríamos que partilhasse connosco como é que está a viver, como é que está a celebrar o Dia do Pai. Tenho um bando de filhos, só dei contar hoje. Com, com, O, com uma mas, dupla yeah, responsabilidade de pai e filho também. tem, mu, tem muitos filhos. E aí, o meu pai está aí com 90 aí, e fui para lá ontem, quando cheguei. Meu pai não me reconheceu, está velhinho, não me reconheceu. Tinha ido a Mas Malange. também hoje andei Malange, sim. Andei Como a é, receber muitas como é que mensagens. está a estrada? Circula-se bem ou continua Olha, cada vez mais a degradar-se?
Este é dos pontos que eu trouxe para a abordagem Do teu ponto de do reflexão. meu Então vou começar já por ti. ponto de O seu ponto de reflexão, Kokumkuta. Bom, eu acho que o ministro da, do território, não é da construção, né? Ministro da construção, hum, devia se deslocar um pouquinho de carro. Eu acho que os governadores deviam andar um pouquinho mais de carro e não de avião para perceberem como é que as estradas estão. Principalmente o troço Luanda, Kwanza Norte. A estrada está muito mal, está muito péssima. Não se pode andar naquelas condições. Eh, a estrada do Kwanza Norte para Malange também não está boa. E falando assim, desta forma, parece que as pessoas estão a inventar, as pessoas são agentes do mal. Então devia ser uma espécie de orientação política para que as pessoas que estão a governar sentem na pele, não é? Como é que se vive naquelas vias, como é que se passa, como é que se anda naquelas vias. É que os carros saem completamente danificados, que as estradas não estão E o boas. curioso E nisso são os investimentos que foram feitos nesta via, que já sofreu várias reabilitações. E eles, aqui, eles parece que anualmente vão fazendo trabalhos de tapa-buraco, vão gastando dinheiro, porque as empresas que fazem esses trabalhos são deles e dos seus amigos. Então aquilo é bom porque lhes ajuda do ponto de vista econômico, né? Olha, o ministro do Interior foi para lá, no sábado, foi de avião do Palácio Presidencial e voltou de avião, né? Não conseguem ir de carro. Para eles é tudo mais fácil, né? Faz um telefonema lá através do seu amigo presidente João Lourenço e consegue logo um avião para ir para lá. Mas se ver os custos que se tem para essas deslocações, é muito dinheiro. Era mais econômico se tivéssemos dos investimentos, dos créditos que vão fazer, por exemplo, esse dinheiro que vão já, buscar na China, já vamos fazer entrar. estradas de cidade. Este é o Ok, tema, ok, é o ok, prato vamos falar principal da disso. Sim, edição de hoje. mas deixa-me, dá-me só mais um Sim, minuto, sim. se essa questão das estradas ficar concluído. O segundo ponto que eu queria abordar é que eu fui convidado a visitar algumas esquadras por causa do problema levantado pelo Horácio aqui no programa, que é a questão da falta de alimentação nas esquadras e os polícias que vão se tornando cada vez mais famintos e mendigos, né? Então fui convidado e fui para uma esquadra, graças a Deus uma esquadra escolhida por nós. Fomos levados pela comissária eh, Engrácia. Engrácia Costa, ela que é responsável de comunicação e imagem da Polícia Nacional, por orientação do comandante-geral da Polícia Nacional, o comissário-chefe Arnaldo Carlos, penso que é assim, e eu gostava primeiro de dar nota positiva, pela celeridade, pela forma como também fomos tratados, e dizer que na unidade que nós escolhemos, realmente encontramos, estavam a fazer um feijão com arroz, havia aí um saco de arroz e uma caixa de massa no estoque, e disseram que o leite acabou naquele dia mesmo que visitamos, e que eu disse ao comandante lá da esquadra, se estiver a mentir, os oficiais e os efetivos que estão aqui vão ficar tristes com o senhor. Seria muito bom que isso fosse verdade, que houvesse sempre esta comida para que mantesse a tropa, não é? São nossos irmãos, os polícias são nossos companheiros, não é? É cada vez mais sãos e puros. Mas também recebemos muitas outras denúncias de que a situação foi sempre assim, foi má, mas nas últimas semanas estão a fazer algum abastecimento
para as unidades. Quer dizer que temos que continuar a fazer denúncia, que isto ajuda as A comunidades. melhorar as condições Obrigado. dos efetivos da Polícia Nacional. Então aqui fica esta nota. O Coque foi convidado a visitar algumas esquadras. Ele escolheu em função também da denúncia feita aqui nesse programa. Muitos agentes da Polícia Nacional denunciam a falta de condições de trabalho, a alimentação. Muitos são obrigados a tirarem do seu próprio bolso quando estão de piquete para se alimentarem em condições. O mesmo se fala sobre a questão da farda, mas aqui, sobre o atavio, algo me chamou a atenção da explicação dada pela porta-voz do Comando-Geral da Polícia Nacional, a começar em Graça, que dizia que isso tem muito a ver com a postura de higiene, de organização de cada agente. Muitos agentes não são organizados, daí apresentarem-se mal ataviados na via pública. Chiplique Eduardo, feliz dia do pai. O que é que andou a pensar? Boa tarde a si, boa tarde aos ouvintes. Obrigado também para si, né? Pela manada que anda aí. Andei a Não pensar, fala o isso, empalado. Bento. Você Não, brincadeira, está no ar. conversa. No ar e não é para falar isso. Perdão, desculpa, conversa. Vamos lá. Eu andei a pensar no seminário sobre ética e integridade no setor público, organizado pelo MPLA, e fez-nos lembrar os textos doutrinários que tínhamos antes até da reforma, texto como o do Augusto Ngangula, Muito Obrigado, O Grande Desafio, O Velho e o Rapaz, que eram textos que, além da carga ideológica partidária, traziam também a questão do civismo, do patriotismo. Por exemplo, o texto do Augusto Ngangula, se existiu ou não, é uma questão ainda a analisar, mas o conteúdo era de que, além de não só mostrarmos as bases ao inimigo, as bases do MPLA ao inimigo, mas tinha também a educação no sentido de que ao desconhecido é preciso sempre atuar com cautela, com educação, com respeito. O texto, por exemplo, Muito Obrigada, daqueles três meninos que sobem o machimbombo, E o que é que quer dizer com isso? um deles cede, Chiplica. um deles Chiplica. cede deixa eu só concluir, um deles cede o seu lugar a uma senhora que senta e não agradece. Depois ele pergunta e a senhora, ele julgou que ela teria dito muito obrigado. Estou a referir a esses textos porque, além da carga ideológica partidária, conforme disse há pouco, traziam também uma parte do patriotismo, do civismo, da interação, da socialização entre as pessoas. Portanto, tinham esses lados, havia esse lado positivo. E hoje parece que, a nível da doutrinação, para o civismo, para o patriotismo, enfim, já não temos aquela carga Está a toda que tínhamos no refletir, passado. está a refletir sobre a questão do patriotismo, da entrega aos princípios patrióticos. Solidariedade, aqueles valores, aquelas virtudes todas Estão em que crise. permitem uma sã convivência entre as pessoas. Ok, muito obrigado. José Gama, o que é que andou a pensar? José Gama? Tem aqui o primeiro. Sim, sim, sim. Tem aqui a questão da desvinculação de Francisco Viana do grupo parlamentar da UNITA. Ele, quando decidiu sair, escreveu uma carta à presidente do Parlamento, Carolina Cerqueira, dizendo que toma esta decisão porque não concorda com o modelo autárquico da UNITA e também não concorda com o modelo de indicação, ou melhor, de um modelo em que os governadores passam a ser. Ele defende que os governadores devem ser nomeados. E se nós olharmos agora para trás, os discursos que ele andou a fazer ao longo dos anos ou dos meses, há posições em que ele defende as autarquias. Então, em suma, estamos a assistir aqui um Francisco Viana a entrar em contradições nas suas teses e nas suas defesas. Ele pede agora para ser deputado independente, diz que, como independente, não está a conseguir estar aliado a um partido
E a questão é que um deputado independente está cheio de limitações. A pessoa tem mais intervenção como deputado filiado a uma bancada parlamentar. É pela bancada parlamentar que eles têm acesso, por exemplo, aos grupos de trabalhos. Então, o que estamos a assistir aqui é que o Viana tomou uma decisão de restrição. Ele, ao invés de se tornar independente, vai se tornando um deputado sufocado na casa das leis. Mas, como está a apresentar vários argumentos e que estão a entrar em contradições, o que se fica na mente é que provavelmente, como independente, deve ter tomado uma decisão em que não quer que, ou melhor, não quer que o seu voto amanhã, a nível do Parlamento, sofra interferência da bancada parlamentar. E nós estamos a ver aí sinais de um provável terceiro mandato ou um debate para a alteração da Constituição e, de uma forma indireta, que estamos a assistir aqui, Francisco Viana a colocar o seu voto à disposição de quem estiver interessado. E veja aqui, José Gama, ele é contra. Sim, sim. aqui, se tivermos que olhar nos diversos parágrafos que contém a carta, eu mantive ao último parágrafo, onde há uma chamada de atenção para o futuro sobre a questão do debate da alteração da Constituição da República de Angola. Mas o que me chama ainda mais atenção são as entrevistas que ele concedeu ao jornal O País e à Rádio Nacional, onde ele deixava bem claro que continuava a ser membro da FPU, mas não queria ter esse vínculo partidário à UNITA. Dá para perceber, dá para entender o que é que Francisco Viana pretende com toda essa decisão e os seus episódios em volta da decisão que ele tomou muito recentemente, ou seja, tomou na última semana? Bom, ele aqui está a ser muito honesto. Há pontos aqui que ele está a ser muito honesto. Ele está a dizer que não quer as autarquias. Ele está a dizer que quer governadores nomeados. Ele está a dizer que quer ficar independente. Ficar independente tem aqui estamos aqui a ver a liderança da UNITA ameaçar, tem um programa de ir às ruas para exigir as autarquias. Ele está a tomar uma decisão antecipada de desmarcar desta, desta pressão ao governo. Então, os pontos que ele hoje quer ou discorda, ou melhor, os pontos que ele está a defender agora vão de acordo com o do Presidente da República. O Presidente da República é contra as autarquias. Não é pelas autarquias agora. Viana também agora não quer. O Presidente da República quer um modelo que ele nomeia os governadores. Um modelo que nega o direito de voto junto das unidades eleitorais ou municipais, e que retira o direito de voto aos populares que podem votar pelas autarquias. Viana também tem essa mesma posição. Ele aqui está com posições que coadunam com aquela e que casam com a do Presidente da República Mas até que ou com o ponto líder esta do posição APLA. pode roçar a traição se tivermos nos a ter na altura do lançamento da Frente Patriótica, o empresário Francisco Viana, uma das declarações aqui memorável foi quando ele dizia que ele não seria o próximo David Mendes no Parlamento. E parece que o que ele disse em 2022 já Sim, não mas tem. o político hoje diz uma coisa, amanhã muda. O Viana é empresário. E vimos aqui numa entrevista o que ele lamenta. Está a lamentar que não foi consultado ou que deveriam consultá-lo no âmbito desta visita presidencial à China, em que o presidente levou muita gente. Ele coloca-se numa posição que gostaria de ter ido também naquela posição, ser consultado, porque ele diz que tem escritórios na China, que conhece o mercado chinês, que fala chinês. Ele está-se a colocar aqui à disposição do Presidente da República. E tem outra questão, e há uma confusão que ele faz. Ele é deputado e a deputação é incompatível com a ação empresarial.
ele tem que escolher ou quer uma coisa ou outra. E ele, no discurso que fez aqui à Rádio Despertar, mostrou que está mais interessado na questão empresarial. Ok, Então, ele aqui está a fazer a escolha. Ele José prefere Gama, ser empresário sim, sim, sim. e defender as posições do Presidente da República. Eh, Então, ai, ai, se ai, nós formos para um debate de alteração da Constituição, o voto de Francisco Viana, ele aqui já declarou, é contra a oposição, é contra as autarquias. Vai ser um voto inclinado ao MPLA. O MPLA precisa de cerca de 20 deputados para votarem Assim já para consigo si, para o angariar um. modelo. Já consigo angariar um. Já conseguiu. Ok, muito obrigado. Frei Nesse Angalo, caminho, Frei Angalo, o que é que andou a pensar? Olha, o foco da minha reflexão na semana é visível nas minhas publicações e é relativo fundamentalmente às autarquias, à implementação das autarquias e também, digamos, isto porque as autarquias em Angola não são, não é uma questão que deve ser vista como uma modinha, uma moda política. As autarquias em Angola devem ser vistas como uma solução inteligente para um país de grande dimensão. Ok? As autarquias devem ser vistas como uma forma contemporânea e moderna de governar. A, a ideia de imperadores, essas coisas de presidentes de repúblicas grandes, não funciona, porque o mundo hoje é muito mais complexo, a realidade é muito mais dinâmica. E quando falo aqui de realidade dinâmica, para ajudar nossos ouvintes, quero dizer, por exemplo, as mudanças que há 30 anos ocorriam em 10 anos, agora ocorrem em meses, em 2, 3 meses. Ok? Então, nesses contextos, a governação deve ser mais eficiente, mais efetiva, e não é possível ter eficiência e efetividade remotamente. O outro elemento importante a termos em conta para compreendermos a importância das autarquias em Angola é ter é um princípio técnico, mas também na vida é aplicável. Os sistemas centralizados são sistemas frágeis, tá? Os sistemas centralizados são sistemas frágeis. Tanto a fragilidade está mesmo no fato deles serem centralizados, porque basta a falha num ponto, você perde tudo. Durante a semana até utilizei o exemplo daquelas impressoras multifunções, que é a impressora, é fotocopiadora e é scanner. Ponto. Se você está numa empresa grande, numa multinacional, por exemplo, ou numa empresa tipo a Sonangol, Banco Nacional, não é aconselhável você ter dispositivos multifunção. Por quê? Se avaria um, você fica sem nenhum serviço. Quer dizer, você fica sem a fotocopiadora, fica sem o scanner, fica sem o fax. E então, as autarquias significariam uma espécie de especialização na governação. E hoje, no mundo de hoje, eu aqui trabalho com esses conceitos, né? Trabalhar de forma especializada dá muito mais resultados. É, Permita-me só buscar mais um exemplo que a própria tecnologia vai sugerindo. Em vez de você, por exemplo, hoje ter por exemplo, vou tentar ser simples, um software monolítico, tipo uma única pedra, uma única estrutura, tipo você está a fazer para a Rádio Despertar, você está a fazer um software, um programa para a gestão da Rádio Despertar. Pensa de forma genérica. Em vez de pretender ter tudo dependente de um ponto, ok? Então, para a Rádio Despertar, que tem vários departamentos, você vai ter diversos serviços, chama-se arquitetura de microserviços. E então, essa especialização dá maior eficiência e também facilita na manutenção. Quer dizer, avaria um ponto, os outros pontos continuam a funcionar. Frei. Quando você tem uma estrutura monolítica, a avaria estragou tudo. É como a corrupção em Angola. Como o partido, tipo o MPLA, que está a governar, e governa de forma monolítica, ok? É corrupto no topo, está todo o país corrupto. Esse é o grande problema de Angola. E então, a solução das autarquias, portanto, é a coisa mais inteligente que o país deve pensar e procurar implementar, porque é um país
muito grande, não é uma comuna tipo Frei, Machibia. Frei, eu queria lhe fazer só uma pergunta e responda-me em 30 segundos. A que se deve essa resistência da não realização das autarquias até hoje? Porque este é um processo bastante antigo, vários debates já foram travados, mas na prática não quer se dar nenhum passo objetivo para a consumação da realização das autarquias no nosso país. O nosso grande problema é que nós não temos políticos propriamente ditos. E temos políticos como pessoas que estão ao serviço da nação, ok? Ao serviço da nação, a busca do bem da nação. Não temos isso. Então, aí o que nós temos é esse concurso de lutas, de fações, à procura de defender interesses próprios. E depois tem um grande problema da corrupção. O MPLA não aceita qualquer mudança, como as autarquias, ou então, inclusive, aquilo que é natural na democracia, que é a alternância no poder, porque é um sistema corrupto, mano. É um sistema corrupto. Portanto, se entra outro, vai ver toda a corrupção, vai precisar meter toda na cadeia grande parte dessa gente. Então, estamos Obrigado, aqui obrigado, na Frei. defesa de Obrigado. grupo. É uma reflexão, é um debate que não se esgota e cada vez mais há sempre um ponto a acrescentar e nós aqui vamos procurar fazer o equilíbrio que se impõe. Jurista Jaime, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez por estar aqui conosco para a reflexão à terça-feira. Boa tarde, Horácio. Boa tarde aos companheiros do outro lado da linha. E feliz dia do pai. Está vestido de azul a homenagear o dia que hoje o mundo celebra o dia do pai. Então, mais uma vez um feliz dia do pai. Obrigado, igualmente. Sei que é pai e também é filho. Pai, filho, neto, sobrinho, primo, tio. Eu, felizmente... Múltiplas responsabilidades. Múltiplas responsabilidades. Então, o que é do a refletir? Onde é que navegou o seu pensamento? O meu pensamento esteve em torno da visita do Presidente da República à China. Podia levantar um bocadinho o microfone? Ok, tá bom. Agora Obrigado. está melhor assim. A minha reflexão esteve em torno da visita do Presidente da República à China. Depois de uma odisseia pelo Ocidente, parece que caímos na real e chegamos à conclusão que entre aguardar promessas e estar junto de quem efetivamente já faz, a prudência e a boa memória sempre recomendam estar com aqueles que fazem, não se limitam a prometer. E a diplomacia chinesa foi, do ponto de vista simbólico, muito inteligente nessa perspectiva. Repara que antes sequer do presidente encontrar-se com os políticos, primeiro foi um conjunto de empresários muito poderosos e bem instalados em Angola. Para dizer o que é, nós temos obra feita que pode ser verificada e medida. Estamos aqui nós. Nós não prometemos, nós não fazemos, nós não exigimos que você pague empresa lobistas para vir ter conosco, nós não exigimos que você imponha medidas econômicas para sacrificar o seu povo, porque nós respeitamos a Carta das Nações Unidas, que defende a não ingerência, a não interferência, o respeito à soberania e à integridade dos Estados. A partir do momento que uma organização, para dar dinheiro emprestado, impõe que se alterem medidas de políticas econômicas internas sem se preocupar com as suas implicações, há uma clara violação desse princípio, diferente do que a China faz. Então eu penso que essa mudança, novamente para a China, e com os resultados alcançados, essa possibilidade de se descativar mensalmente cerca de 150, 200 milhões de dólares daquela conta que representava uma espécie de garantia, ela vai efetivamente oferecer aqui algum alívio. Algum conforto. Algum conforto. A questão que eu me coloco é, por que Angola atrasou tanto a ir ter com a China? Mas não será aqui também, alguns analistas olham para a inclinação para os Estados Unidos como uma forma também do apoio político que o atual regime procurava para legitimar as atitudes e as medidas tomadas durante as eleições de 2022, porque parece que essa questão
da aproximação aos Estados Unidos deveu-se muito ao apoio prestado no período eleitoral, com todas as falhas que são reconhecidas, com todas as irregularidades que são reconhecidas que existiram no processo eleitoral. Os Estados Unidos fecharam os olhos para efetivamente ter Angola na mão e aceitar que as eleições foram vencidas pelo MPLA. Há alguma razão dessas especulações, dessas análises que são feitas em determinados círculos? Pois é, eu não vejo que ajuda os Estados Unidos forneceu ao governo angolano, não vejo. Os Estados Unidos garante de fazer a manutenção dos seus interesses. Sempre que marcam um passo, eles têm sempre alguma coisa a cobrar, a ganhar. Por isso, as relações com os Estados Unidos ou com o Ocidente, de uma forma geral, são sempre relações baseadas nos seus interesses. Aquele princípio das relações internacionais, das vantagens ou das relações mutuamente vantajosas, não se aplica. E não seremos ingênuos a pensar que eles morrem de amores por nós. Aqui um interesse muito grande em controlar o sul do Atlântico, e Angola tem uma posição geoestratégica muito poderosa, e por essa razão aqui o interesse se encostar a nós. Já que em relação aos sul-africanos a coisa não anda muito bem devido ao posicionamento muito firme dos sul-africanos no âmbito dos BRICS, posicionamento da África do Sul, do conflito Ucrânia-Rússia, os sul-africanos nunca esconderam com quem estão. O posicionamento dos sul-africanos em relação ao conflito Israel-Palestino chamam aquilo de genocídio, eles chamam aquilo de crimes contra os direitos humanos, chamam aquilo todos os nomes do mundo, e os sul-africanos nunca se esconderam. Agora, aqui na região, quem não estiver com a África do Sul tem que estar com Angola, que é o segundo país mais poderoso aqui da região, e com a facilidade temos esse posicionamento que permite uma penetração a nível da África Austral. Mas como perceber esta grande influência da Angola quando há quem diga que economicamente Angola é um anão? Angola vamos dizer, economicamente não é um anão. Está entre as 10 maiores economias de um continente com mais de 50 países. Não faz disso Angola um anão. O posicionamento geográfico de Angola coloca-lhe simultaneamente na região austral e na região centro-africana por via da província de Cabinda, da parte da província do Zaire, Uíge, um pouco a Lunda Norte também, que geograficamente nos coloca naquela região. E Angola procura exercer a sua influência nesta região efetivamente. Então, qualquer manobra geopolítica aqui passa na por região Angola. Passa necessariamente por Angola. E essa reflexão, Dr. Jaime, faz-me já colocar a primeira pergunta do tema principal da edição de hoje. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre a dívida externa de Angola e as implicações na estratégia de vencer a crise económica sem comprometer a soberania. O que é que lhe diz esse tema? Olha, depende de como encara a soberania e depende de como está a analisar a dívida externa angolana. O estoque da dívida angolana é dominado pela dívida chinesa, mas logo a seguir está a dívida com a Inglaterra. Nós estamos com a China, 17, quase 18 mil milhões, mas com a Inglaterra nós já estamos em 13. É preciso ter atenção a isso. São 14 mil milhões. Quase 14 mil milhões com a Inglaterra. Se somar a dívida que Angola tem com a Inglaterra e os Estados Unidos, supera a dívida chinesa. E repara, o perigo não está na dívida chinesa, porque a China não tem por hábito, nas suas relações de crédito, impor decisões econômicas, impor decisões políticas. O que a China quer, nesse momento, é uma abertura ao mercado mundial para as suas empresas. Estão, nesse momento, a procurar internacionalizar mais as suas empresas. Há aqui um expansionismo da atividade econômica chinesa no âmbito do seu projeto, a moderna Rota da Seda. Temos que nos recordar que a China é o maior credor do continente africano e a única potência cujo crédito se destina à construção de infraestruturas em África. Agora, a qualidade das infraestruturas é um problema das lideranças africanas. Então, eu penso que se estamos a temer a nossa perda de soberania em relação à dívida chinesa, temos que estar preocupados com a fórmula que o FMI nos coloca à mão.
E quando nós estamos a falar do FMI, o FMI é apenas o rosto que nós vemos. Lá atrás estão países poderosos capazes de dificultar a vida de qualquer país que ouse em desobedecer a fórmula imposta pelo FMI. Então, nossa preocupação não é a dívida de 17 mil milhões, é aquela dívida de quase 14 e aquela de 5, que as duas somadas, elas chegam a superar a dívida chinesa, porque são dois países que não se limitam em dar dinheiro emprestado. Querem sempre impor formulações de políticas econômicas naqueles estados, independentemente do resultado que se possa alcançar. Repare, reiteradamente o FMI está a elogiar o governo angolano, as reformas estruturais. Mas é estranha esta posição do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, vamos lá ver. Em 71, anula-se o padrão ouro e passa a ser a moeda norte-americana a partir dali, com contrato com as relações com os sauditas, que eles passam a vender o petróleo deles em dólares. Depois, em 73, há uma reunião muito importante desses principais países, realizada na Jamaica, onde se começa a pegar nas ideias econômicas neoliberais para transformá-las na ideia padrão para a economia mundial. E no princípio dos anos 80, sob nos Estados Unidos, Reagan, e na Inglaterra, Thatcher, ele se transforma nos padrinhos políticos do novo modelo econômico. E este modelo vai avançar até fim dos anos 90. Está com algum enguiço a partir daí, mas em 2008, mostrou que é um modelo que está falhado. Então, eu penso que o mundo precisa de encontrar novas formas de pensar economia e pensar política. Aliás, já vamos entrar lá. Não, só para concluir isto. Economia e política são ciências sociais. Devem obedecer à cultura, à história e especificidade de cada povo. Não se impõem fórmulas preconcebidas e aplicá-las a todos como se nós fôssemos apenas um programa, um software, um aplicativo que é configurar e funciona em qualquer computador. Koke Mukuta, a tua reflexão foi direcionada para aquilo que é a qualidade do investimento resultante da dívida externa. Ou seja... O Frei está a pedir palavra. O Frei está a pedir palavra, Frei? Sim, Frei. Então vamos... Sim. Não, porque eu... Não, estou um pouco admirado com a admiração do Joaquim Jaime à China. É mesmo admirável. Por quê? É como alguém dizia que muitas vezes alguns revolucionários nisso fazem o que quiser. Largam um amo para ir procurar outro amo. No discurso de João Lourenço na China, é visível que um dos sufocos da economia de Angola vem da China. A China em Angola, tanto, o que é que faz? Exploração ilegal e criminosa dos recursos nacionais. Ok? A China em Angola e em África faz o quê? Exploração ilegal e criminosa dos recursos de forma silenciosa em todo o continente. E o grande problema, é verdade, se nós falamos de números de dívidas, podemos lá encontrar as dívidas na Inglaterra, não sei de onde, mas nesse momento o grande sufoco da economia em Angola vem da China. Por quê? A China, no início, fez um contrato que o dinheiro, a dívida devia ser paga com petróleo, depois decidiu que queria o dinheiro. O Frei, desculpa, fomos nós que decidimos, não foi a China que mudou de ideia, fomos nós. Por conta desse namoro com o FMI, decidimos pagar a dívida. Essa dívida em sair de um amo, atenção, sair de um amo à procura de outro amo, não é isso? Todos eles têm interesses próprios. A China não é igreja católica, não é uma igreja, tem os seus interesses também geopolíticos. E, portanto, a China é classicamente conhecida assim. A China, a Rússia, mais ou menos, seguem o mesmo padrão.
dão-te as coisas como se não quisessem nada, mas depois, quando começam a te cafrincar, você já não tem saída, chefe. Ok? É, eu acredito que a narrativa comum hoje de contra o Ocidente, pró-Rússia e China, é traiçoeira. E para nós vermos a amizade entre um país e outro, você olha para a balança comercial. Se olhar para a balança comercial de qualquer país em relação a país africano, você vai ver China, Índia, Rússia, Estados Unidos, países europeus, exportam mais do que importam. Eles têm os seus mercados bem protegidos. Você não vai na China vender à toa. O que o continente precisa, o que Angola precisa, é um lugar também onde vender os seus produtos. O que é que eles procuram fazer? Vão te abrindo a mão, mas depois tiram-te os recursos brutos. Portanto, as florestas de Angola estão a desaparecer por causa dos chineses, mano. Ok. Frei, Naturalmente, vamos jogar a culpa, a idiotice, eventualmente, dos nossos governantes, mas epa, também dizer que aqueles aí são bons, não, desculpa lá, não. Essa Mas é uma leitura Sr. Frei, forçada. o que o visitante discurso faz em nossa casa anti-Ocidente, depende de nós. Chinas e companhia, Nós é que não. temos que permitir. Agora, não vamos confundir alguns mafiosos chineses que estão cá em Angola, e são muitos também, com o posicionamento de um Estado. Qualquer mafioso que atua em Angola Não, cara, tem a China é um certamente. país comunista. Mas não esquece, a China é um país comunista. É um país comunista. Onde o comunismo se mistura com o capitalismo. Tanto. Agora, pretender passar a ideia de que Angola devia antecipar-se para a China é errado, meu. Angola não tem que ir para lado nenhum. Angola tem que manter relações de Sofrer, cooperação talvez com não todos, entendeu. com todos os Quando eu países. disse que Angola devia ter ido, havia sim, sempre houve a possibilidade de se alcançar esses acordos que Angola já foi, Zé alcançou-se Eduardo agora. Santos, meu caro, Zé Eduardo Santos. Por que o Miala foi para a cadeia? Por que o Miala foi para a cadeia? por que, Frei? A Angola começou a receber já um monte de dinheiro da China. A desgraça do país, os índices de corrupção, os índices, tipo, se a Europa te cobra regras, a China não te cobra regras, aumenta a corrupção. Mas a culpa é de quem dá o dinheiro ou de quem não tem juízo e gasta à toa? Em vez de aplicar para o benefício para o povo, põe no bolso. Se um pai de família vai ao vizinho pedir dinheiro emprestado, o vizinho pega. Estamos a monopolizar. Quero trazer a conversa. Só para concluir. O vizinho pega no dinheiro, dá-te emprestado, consciente de que você é um pai com juízo que vai aplicar esse dinheiro no Doutor melhor. Jaime, está a querer dizer que os nossos governantes não têm juízo? Nós é que não tivemos juízo, gastamos. Mas nós, o doutor nós Jaime angolanos. também. Nós angolanos, não, será? Nós angolanos. Nós angolanos. Nós angolanos. Perceba uma coisa. O dinheiro serviu para encher o bolso de muita gente, para alimentar máquinas corruptas. Serviu sim para isso. A China controla a China controla, como que chama isso? Não sei se é dívida soberana americana também. Sim, é o maior credor dos Estados Unidos. E a China Sim, não vai dizer como é que o Biden vai gastar o dinheiro que ele toma emprestado. Não faz isso. Porque tem certeza que o Biden vai gastar o dinheiro no interesse dos norte-americanos ou no interesse do Estado norte-americano. Ok. Meu caro, Frei Angalo, um ponto. Não só querer opor, tipo, os ocidentes são maus, a China é que é boa. Isso aqui é falso, é falacioso, é fantasia. Ok, obrigado. Coque, conseguiu, vamos lá, ter uma visão mais objetiva do quanto tem sido fraco, ou aliás, que não está a produzir os resultados, os dinheiros que nós estamos a buscar no exterior, principalmente para aplicar nas obras públicas. A prova viva vem do que acabou por constatar na estrada Malange-Luanda. Olha, essa pergunta é como se estivesse a me pegar no joelho e puxares para baixo. Tá vendo? Eu estaria muito para baixo. Eu acho que devia antes. Mas vou lhe dar a liberdade, então. Por onde quer começar? Sim, por onde quer começar? Sim, é assim. Dívida externa é conta a pagar, ok? É dinheiro a pagar. E aquilo ou que nós trazemos como debate, as implicações das dívidas, não é? Nas estratégias que foram desenhadas
para, para vencer A a crise. crise. Sim, sim. Então é preciso a crise econômica, né? É preciso perceber que nós temos dívida a pagar. Para mim é muito normal fazer dívida, porque a vida é mesmo assim, como estávamos a dizer há instantes, até os Estados Unidos têm dívida a pagar, têm dinheiro para pagar, é muito normal. Então, as estratégias normalmente se baseiam em pontos como reduzir gastos desnecessários, ok? Eh, Desenvolver ou criar novas fontes de rendimento, investir na educação e na pessoa, ou seja, buscar um pouquinho mais de financiamento. Estas questões todas bem delineadas, depois nos perguntamos, ainda assim, tem como a dívida que fomos buscar afetar aquelas estratégias que desejamos para a economia, só se nós não tivermos boas atitudes ou atitudes positivas. E aqui entra o elemento que o Jaime estava a dizer. O grande problema não é ir buscar dinheiro também. O grande problema que nós temos é como é que é feito o gasto, como é que é feita a fiscalização, como é que as pessoas depois são responsabilizadas. No final das contas, o que é feito do nosso dinheiro, ok? Porque comprometer a soberania de longe só vai comprometer a soberania se, de alguma forma, os nossos dirigentes forem bastante irresponsáveis, em vez de trazerem o dinheiro para colocarem nas estradas, atenção, estrada de qualidade, colocarem dinheiro nas Ilhas Maurícias e nas suas fazendas em Angola. Percebe? Este é o grande problema. Como é que nós podemos fiscalizar, monitorar aquele dinheiro que recebemos de dívida? Porque eu acho que o dinheiro que o presidente foi buscar para a China, ou vai buscar para a China, na China, devia é fazer grandes investimentos, bons investimentos, bem fiscalizados. E respondendo à sua pergunta, a estrada Luanda-Malange é um exemplo claro, não é, do mau uso se alguma vez gastaram algum dinheiro, não é, do mau uso dos recursos públicos para investimentos públicos ou em investimentos públicos, porque não há nenhuma qualidade naquele trabalho feito. No final das contas, Horácio, era preciso É a que sua opinião que era tempo de se começar a auditar a dívida externa de Angola, particularmente a dívida que temos com a China? olha, aqui eu acho, Horácio, que é preciso dar liberdade ao poder judicial. O poder Não temos o coque. Isso já falamos várias vezes, não faz mais essa pergunta. Tive- Não faz tive- mais tive- essa tivemos algum corte, ainda bem que também os ouvintes não ouviram, porque houve algum corte. José Gama, tivemos algum corte, ainda bem que os ouvintes não ouviram. José Gama, Ele assim quer saber se o poder judicial é controlado pelo poder não, 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 político. Político. não seria. É, É controlado. é, Mas como é que então, é Coca, como é que controlado, não queres, tenha como dúvida. é que quer que o governo, o poder judicial controle quem lhe controla? Acho que estamos aqui numa contradição. Acho que estará a faltar aqui alguma coerência. O Coque me controla, eu não posso controlar o Coque. Porque Não, é essa a a percepção que podemos ter. independência, não, a independência do poder judicial, não é, deve nascer da base, ou seja, a partir do poder constituinte. E o poder constituinte É o povo, né? podia chamar o poder primário, ok? Que nasce do povo, percebes? O povo vota. Depois, aquela é uma estrutura muito bonita que funciona. Nossa, não é assim. A nossa estrutura é completamente controlada, ou seja, o parlamento tem grande influência do poder executivo, que é o poder político, no caso, e o judicial também tem grande influência do poder político. E as coisas, às vezes, o juiz tem algo para decidir, o procurador tem algo para investigar, não pode fazer isso porque o secretário Y, o governador X, ligou e o orientou para não tocar naquela empresa. Este é o grande problema.
Ok, obrigado. Parece para não perder seu fio Sim, sim. dessa sua última questão em relação à auditoria, acho que era o primeiro ponto que devíamos ter começado. Ou seja, a avaliação da dívida externa, concretamente essa da China, o que é que efetivamente fizemos, quais foram os erros, quais foram os sucessos, no fundo, um balanço que ia permitir que, agora com o alívio, o que é que faremos dessa diferença? Por exemplo, Chipelica, o consegue. Orçamento Geral do Um Estado, momento só, Chipelica. É sim, possível fazer um balanço da dívida que Angola contraiu à China quando não há informação sustentada e transparente sobre os valores em causa? Sabemos quanto é que a Angola, agora oficialmente sabemos que Angola deve mais de 17 mil milhões de dólares, porque foi dito pelo titular do Poder Executivo, mas os meados de como é que são feitas as tranches, como é que o dinheiro chega e depois é introduzido no Tesouro para sustentar o Orçamento Geral do Estado, para sustentar determinados planos que se tem, o cidadão tem pouca informação. Só se pode auditar aquilo que se conhece. aí onde reside, por isso que estamos a dizer, aí onde reside o problema. Porque já se falou que até 2022 eram 45 mil milhões só da China. Aí onde reside o problema. Quando não sabemos efetivamente quanto é e quem recebe e qual é o destino que se dá, fica difícil percebermos agora, por exemplo, estava a dizer, esse alívio que vamos ter, qual é o destino? Porque o Orçamento Geral do Estado, para este ano, está previsto isto. Se é um alívio, significa que haverá uma diferença. Onde é que vai essa diferença? Ainda não foi nada Então esclarecido. se explica, Pronto, acho que essa deixa-me aqui devia ajudar a entender ser uma coisa a aí. primeira situação. Olha, Doutor sim, Jaime, Sim, sim. sim, sim, sim. só para Mas um ajudar. ponto de ordem rápido Sim, mesmo. para ajudar a esclarecer. Vamos cá, falar com exemplos concretos. Imagine que deves-me 1 milhão de kwanzas e tens que me pagar isso anualmente. Eu vou exigir que todos os meses, para garantir que você me pague, vai depositar 80 mil kwanzas numa conta aí. Fica lá guardado 80 mil kwanzas todos os meses. Para no fim do ano você pagar 1 milhão de kwanzas. O que Angola fez foi dizer: China, eu preciso de reduzir aquele valor que eu devo manter cativo naquela conta de garantias. Porque, para quem estuda gestão financeira, sabe que a imobilização financeira tem prejuízos, que limita de fazer despesas, fazer investimentos, ter ali 200 mil kwanzas guardados todos os meses, quando eu podia investir esse dinheiro. E no fim do ano eu te pagar 1 milhão de kwanzas. A China disse: ok, está ótimo. Então, aquele valor de garantia que deve ficar calcionado, você reduz. Vamos libertar mensalmente entre 150 a 200 milhões de dólares daquele valor que ficava ali imobilizado. Mas aqui a questão que está a se colocar é da transparência, mas já volto. É isso que eu estou a sim. dizer. É a questão da transparência. Essa é a questão que estou a dizer, doutor Jaime. Onde vai essa diferença? Onde irá essa diferença? Pronto, expliquei que A não. questão é essa. E parece que ainda. A dívida, concretamente, são 17 pouco mais de 17 mil milhões de dólares. 17,9. Quase 18, quase 18. Sim, quase 18. Sim, quase 18. Ok. Sim, deixa eu só concluir. Essa é a Sim, primeira conclua questão. mesmo, conclua. A segunda não é verdade. Não, sim, deixa-me só falar também. Não é verdade que a China não impôs eu acho que a regras. primeira, Domingos, perdão, eu acho que a primeira precisavas de esclarecer um pouco. A auditoria, como é que funcionaria? para ti? Exatamente. Auditoria, o quê? Nós temos duas, né? Nós temos duas. Pode ser externa ou interna. Portanto, podemos usar essas duas modalidades para primeiro aferir efetivamente como é que nós... Mas quem quanto aceita a auditoria é recebemos. quem não roubou. Quem roubou não aceita isso, nem interna, nem Mas externa. você que alívio, quer tirar o país da lama em que se encontra, Boca. Tens que ser humilde o suficiente para reconhecer os erros, para não voltar a acontecer, para não voltarem a ter acontecer. atitudes positivas, porque a UNITA alguma vez escreveu para a Assembleia Nacional, e queriam fazer alguma auditoria nestas coisas de dívida e foi rejeitada. Quando tu tens dúvida do que você faz, quando você sabe que você furta ou você rouba,
você não aceita estas coisas de transparências, né? Mas como é que E, vamos e aí melhorar vem o o país? Jaime que aceita, por exemplo, uma China que não lhe diz nada, nem quer saber onde é que se põe o dinheiro, né, Jaime? Ouve, o Coque, perceba uma coisa. Mas olha, também A culpa Essa é não é do brincadeira. chinês. Não foi o chinês quem disse. mas, Ouve, não foi o Estamos chinês em quem nós, disse que o general Jaime, nós Copelipa, digamos Manoel que Vicente e Dino estão na ficassem com a minha. centralidade. Não foi, Jaime, não foi doutor eles que Jaime, fizeram isso. doutor Jaime, Meu caro. doutor Sim, Jaime, estou na minha hoje, instância, né? Estou na deixa minha eu falar, instância. Mas você está. Você Deixa-me só concluir. Não é conclua. verdade, não é verdade. Um momento só de Está, oração, um minuto só. sim, Não é conclua verdade mesmo. que o doutor Jaime se referiu que a China não impôs regras. Existiram algumas regras. Uma delas é que a mão de obra era chinesa. Calma. E as empresas também eram Espera, chinesas. 30% de mão E de isto, obra angolana. Seja claro, por favor. isto 30% fragilizou. no nosso país, eles vão dizer Não, 30%. desculpa, mão, Nós mão de obra angolana não. Intervenção de empresas angolanas até 30%, para ser claro. Mas isso fragilizou, de facto, vai fazer isso na China, a vai racionalização. fazer isso na China O também. senhor Frei, entendo. As relações têm que ser Vê de só, igualdade, meu vê cara. só, hoje, diga lá, qual é a empresa angolana que tem competência técnica para fazer um prédio de 10 andares sem mão de obra estrangeira? Vai, mete o Matapalo, o nosso O Matapalo. Matapalo está cheio de português, o Frei sabe disso. É o Matapalo, Mas nasceu no quem está há muito tempo calado, sem dizer nada, é o Gama. José Gama, há muito que se diga sobre a nossa dívida externa e aqui o nosso maior credor é a China e estamos a olhar particularmente para a China, mas também aqui podemos olhar para a Inglaterra, os Estados Unidos, que O também próprio FMI. o Fundo Monetário Internacional, que na nossa balança de pagamento da dívida externa, muitos dos nossos recursos são direcionados para esses países. Gama, o que é que tem a dizer sobre a questão da dívida versus investimento para sairmos da crise? Bom, a nossa dívida externa, até pouco tempo, nós temos, a China é o maior credor e até pouco tempo estava em 21 mil milhões. E o presidente, a semana passada, fez uma correção dizendo que está agora a 17 mil milhões, quer dizer que baixou, e disse que 12 dos quais eram pagos por via de petróleo. Depois, em segundo Gama, só um lugar, ponto de ordem. Gama, deixa eu sim. só um ponto de ordem. A dívida externa é 49,6 mil milhões. A dívida com a China é que são 17. Não, estou a dizer a 1,1. dívida com a China, pois. Ah, A sim, era dívida, só isso que eu queria dizer. exato, Sim. a dívida externa com a China. E então estão os chineses a liderar, né, com cerca de 43%. E ele dizia que agora está em 17 e 12 estávamos a pagar com petróleo. Temos a Inglaterra em segundo lugar, com cerca de uma dívida com 12 mil milhões, quer dizer que já está quase semelhante à da China. E depois temos também as organizações internacionais, que são as chamadas Bretton Woods. E agora, o que é que isso pode afetar na nossa soberania? Isso, de facto, coloca o país numa situação de vulnerabilidade, né? E no caso do FMI, nós conhecemos o FMI, depois nós, com dificuldades de pagarmos, eles podem aplicar as austeridades e ficamos completamente desengasgados. Mas indo para a China, se nós olharmos aqui, a China não é um país que coloca muitas imposições, mas é um credor que nós quase que precisamos e necessitamos, batemos as portas e eles estão disponíveis para nós. Se nós olharmos para o discurso que o presidente fez há dias na China, foi um discurso de prestação de contas, de reconhecer que os chineses foram os que nos apoiaram em momento de aflição. Ele mostra que dá a entender ali que não está-se a entender com o Exim Bank e outro banco comercial chinês e ele recorre o topo da hierarquia chinesa para o ajudar. Quer dizer que o presidente da República, o Angola, está muito aflita, precisa de mais de alguns investimentos e dinheiro e o presidente sem regras. não, ele justificou que precisa de cumprir, tem promessas feitas eleitorais
e que precisam de estar concluídas, né? E o presidente está numa contagem regressiva. Ele, dentro de 3 anos, sai do poder. E se não resolve isso, amanhã o outro também que entrar vai lhe acusar de ter deixado os cofres vazios. Então, ele procura resolver isso, por isso é que foi à China. Pede, e veja alguma coisa, ele está a pedir mais investidores chineses em Angola. Até então, nós, os chineses que investiam no país, eram aqueles os empresários de média classe, que têm os armazéns, que têm as lojinhas de ferramentas, mas ele agora quer investidores chineses que venham a ser acionistas, que queiram ter participações, por exemplo, na refinaria do Lubito. E os chineses que têm essa capacidade financeira são os magnatas. Então, o presidente João Lourenço aqui está a redefinir o tipo de empresários que ele quer. Já não quer aqueles empresários da era dos Santos, quer agora magnatas que venham para aqui para o país Gama, e tragam mais dinheiro. Gama, permita-me só meter um elemento, depois eu agradecer também o seu comentário, que é o fato do que João Lourenço apresenta em troca. No fundo, João Lourenço apresenta alguns empreendimentos que tipo vai entregar aos chineses. E os contratos aqueles não vão ser, com certeza, menos de 50 anos. É preciso ter em conta isso. O que é que estamos a dar em troca? Aqui depois vamos olhar para a questão da soberania. Já lá vamos chegar. Não, Angola não deu nada em troca. Jaime. Não, a questão da soberania é quando Sim, nós estamos à rasca, estamos aflitos e depois em troca não temos mais nada para dar, vamos dar terrenos para exploração, vamos dar uma zona marítima para exploração daí de sei lá quantos anos. Isto aí já é que coloca, como dizia, coloca-nos numa situação mesmo Calma, bem é que estamos a ser vulnerável. ouvidos por muita gente. Se nós não demos nada, não é muito bom que a gente diga que vamos dar terrenos, vamos dar isso Não, não e disse que aquilo. estamos a dar, disse que Pessoal, nós precisamos nós ser estamos numa realistas. situação de Precisamos de ser comprometimento de realistas e soberania verdadeiros com as quando pessoas. estamos a esse ponto. E Angola ainda não está a esse ponto. João Lourenço, As Está dívidas que certo. fizemos, João já Lourenço demos alguma coisa, já João demos Lourenço já demos apresentou terreno. algumas áreas, atenção, João Lourenço apresentou especificamente algumas áreas que dizia que são autofinanciadas. Atenção com essa palavra autofinanciada. Para quem quer objetividade, olha para a situação da Grécia. Ok? Ok. Porque não é que a China não é uma ONG. Mas eu sofri. Não foi a China quem deixou a Grécia nesta situação. Foram os povos europeus, mas o FMI, com as suas medidas de austeridade no âmbito da Troika, quem deixaram a Grécia naquelas condições. Sabemos como é que os bancos alemães aproveitaram a crise grega. Quem controla os portos da Grécia? A China comprou os portos, não recebeu de graça, comprou. Assim como comprou portos em vários países da Europa, como comprou empresas. Para que os chineses compram os portos de Angola, meu caro. Mas qual porto? Qual porto? Aqui temos portos para a China comprar. Primeiro é que a lei em Angola não permite. Os portos, aeroportos, caminhos de ferro, a lei não permite que sejam alienados do ponto de vista da transferência da propriedade, do direito de propriedade, melhor. Pode sim haver alienação do direito de exploração. Aí sim pode haver. Mas agora, vender o porto, a lei em Angola não permite. Assim, portanto, os portos são controlados por um país distante. Em Angola, não. Mas nós temos uma questão. Mas Angola ainda não chegou. Mas, o problema é o risco a que estamos a nos colocar. Frei Angalo, o Dr. Jaime, o Chipilica. Se olharmos para a questão da soberania, há aqui uma intervenção e o Frei falou no princípio sobre a questão do risco da centralização e aqui podemos olhar também em termos econômicos o risco do monopólio. Em determinados setores da nossa economia, os chineses já estão a entrar e já estão a monopolizar. E mas foi dito... Horácio, sim. Não foram colocados entraves a nenhum país do mundo para que possa se posicionar nos setores em que os chineses estão. É apenas uma questão de identificação de oportunidade e investir. Os portugueses são nossos parentes. Os americanos estão aqui desde o período colonial no setor dos petróleos. Não investiram nada. Os israelitas estão aqui nos diamantes e fornecedores do Ministério do Interior. Angola é um país aberto. A grande diferença é que há países que estão mais propensos a assumir o risco que o nosso ambiente de negócios
coloca do que os outros. Mas, José Gama, a questão aqui que tem sido colocada, e aqui também partilho com o Coco Mukuta, em que, na verdade, na China não há empresas privadas. Todas as empresas... Quem te disse isso? O momento, doutor Jaime. Alibaba não é privada. Não. Um momento só, doutor Jaime. O Alibaba onde esteve? Não, só dei um exemplo. Não, um momento só, doutor Jaime. O que se diz é que, Ou depois lhe explico a situação da Alibaba. oficialmente, legalmente, essas empresas são tidas como privadas. Mas na prática são empresas do Horácio, Estado. Você é responsável. Não, mas estou a dizer Não, o que é dito. Isso é E especulação. são teses que são sustentadas. Não, mesmo Alibaba, eu vou explicar. Horácio, qual é a situação da Alibaba. o governo chinês, as suas empresas e instituições têm uma contribuição de 39% sobre o PIB chinês. Os 60 e tal por cento do PIB chinês é controlado por investimentos privados. Mas aqui diz-se é um privado, uma espécie de laranjas. Então, se a China é a fábrica do mundo, as grandes marcas mundiais têm fábricas na China. O iPhone que você usa é desenhado sei lá onde, depois montado na China. Quem usa iPhone é o Coco. Montado na China. O governo chinês, as empresas públicas e as instituições do Estado na China são responsáveis Doutor Jaime, por 39% do seu PIB. Já voltou assim. O Jaime precisa de ir um dia na China. O Jaime precisa passar um dia na China e vai perceber que aquilo também é uma autocracia terrível, sabe, rapaz? Frei, então não vamos misturar as a China é uma coisas. autocracia terrível. Uma coisa é o desenvolvimento econômico e outra coisa é a nossa Na perspectiva China- de democracia, não é? Já vamos chegar. Agora, eu começo agora para o segundo ponto. Como é que tem sido Não, Horácio, é sobre esse ponto. um momento só, Horácio, um momento só. você abriu. Já estamos em crise de tempo. Há pontos que teremos mesmo de tocar. Começo por ti, José Gama, como está a falar pouco. Como é que podemos avaliar o impacto do investimento dessa dívida externa? Ou seja, como é que o executivo angolano tem aproveitado, tem alocado esse dinheiro que contrai desta dívida que é contraída? Como é que tem sido a qualidade desse investimento? O Coco já falou um pouquinho das estradas, mas como é que temos tido a capacidade de traduzir isso efetivamente numa mola que nos impulsiona para sairmos desse buraco em que o país está mergulhado há sensivelmente 10 anos? Bom, nós já estamos. A China tornou-se no nosso principal credor aí por volta de 2005. Os dinheiros da China têm estado a ser investidos no setor das infraestruturas. Construção de estradas, construção de centralidades, construção de barragens, e agora estamos a evoluir também, queremos ir para as refinarias e etc. No fundo, foram para a construção de hospitais. Então, no fundo, foram fundos que foram para a reabilitação e a reconstrução do próprio país. Mas a questão é que todos nós sabemos que ao longo do tempo alguns desses fundos foram mal aproveitados, porque foi também esse negócio da China que provocou a corrupção em Angola, e isto deixou os chineses também muito zangados, e o que eles fizeram é que esta negociação com a China, entre a China e Angola, afetou um pouco a reputação dos chineses, porque a nível do mundo, o país onde os chineses investiram ou emprestaram dinheiro e estes dinheiros foram mal aplicados é Angola. E a China teve que fazer uma reavaliação da sua cooperação empresarial, econômica, financeira com a China. E anteriormente, se nós notarmos, Angola bastava bater as portas à China e a China dava logo empréstimos. Agora não, a China está hoje a mostrar uma resistência. Tivemos um período de relações encurtadas, que a China, o seu embaixador cessa funções e ela leva muito tempo, quase 6 meses, para indicar um outro. E na linguagem diplomática, quando tu estás sem embaixador durante esse tempo todo, quer dizer que há um esfriamento nas relações, há um descontentamento que
tu tens. E a China passou esta mensagem a Angola. E ela está num período de reavaliação. E veja quando o presidente João Lourenço vai para lá e pede a intervenção direta do governo chinês para questões aqui dos bancos credores, como é o Exim Bank e o outro, então vejo que os chineses, aos poucos, estão a encurtar já não estão, não estão a facilitar a vida aos angolanos. Então, os pedidos que o João Lourenço foi fazer ali não está ainda garantido a 100%. E não estando garantido, vai estar aqui, isto vai ter aqui depois o impacto direto para nós. Ele provavelmente queria estes fundos para projetos que foi prometendo durante as eleições e com o seu não cumprindo com as suas obrigações eleitorais, depois que o impacto direto vai ser mesmo no eleitorado com o qual o presidente se comprometeu. Coque, a sobrevivência do país depende dessas dívidas? Se tivermos que olhar para aquilo que é a nossa realidade económica, a nossa sobrevivência depende muito dessas dívidas que vamos contraindo e da forma como vamos negociando em pagar as dívidas que já contraímos? A sobrevivência depende, eu não percebi a pergunta, mas no final das contas, a dívida ou as dívidas são necessárias, elas fazem bem, porque ajudam. Agora, precisam é de ser bem implementadas, fiscalizadas. Eu sou daqueles que defende que Angola pode e deve fazer essas dívidas, mas não dando a utilidade que dá, ok? Qual a Por utilidade que exemplo, devia ser dada, Coque? é preciso, por exemplo, é preciso, agora esse já anda a fazer tipo o Adalberto e o Chivo Vuco, eles me disseram assim: epá, você não olha para a pergunta, olha só na resposta, vai só, não cala quando ele está a responder. Então, quando ele está a perguntar, quando você tiver a me perguntar, eu vou só direito, Vai ser tipo o Adalberto e o Chivo continua, Vuco. continua. Essa é a estratégia. Continua. Você vai só, não ouve mais a pergunta dele. Eu estava a dizer, velho, é preciso o- a partilha de sacrifício. Eu falei isto aqui na semana passada. É preciso que se olhe para os carros que estão a dar na Assembleia Nacional, que estão a dar aos ministros, como gastos supérfluos, ok? E diminuam estes gastos. É preciso não ir buscar crédito ou ir buscar dinheiro, por exemplo, para começar a dar estes carros. Vocês estão a ir buscar estão a fazer dívida para dar estes carros aos ministros, aos deputados, ok? Não é isso que se quer. É preciso pegar este dinheiro que vocês recebem, ok? E fazer boas estradas, fazer bons caminhos de ferros, apostar na educação, apostar na saúde e fazer uma partilha real daquilo que é o sacrifício. Porque o povo está a sacrificar, mas há um grupo que pega destas benesses todas e vive bastante bem, tá vendo? O maior problema é este. Este dinheiro tem que servir para o real investimento, um investimento concreto, bem fiscalizado, para que tenhamos um país melhor. Esta é a ideia que eu tenho. A ideia que tem. Explica, quais são os setores que deveriam merecer mais atenção do investimento resultante desses créditos que vêm um pouco por todo o mundo? Um pouco de todos os Sim, lados o do mundo. problema é a qualidade da dívida. Estamos com a teoria de que dívida não é problema. É problema em Angola por causa da qualidade dela. Por exemplo, até 2018, cada angolano, segundo o Jornal de Expansão, devia 1.342 dólares. Ainda vamos a falar em 38 mil milhões de dólares como dívida externa. Agora já com 49,6 mil milhões, obviamente que esse valor subiu e olhando também para a questão das divisas. A primeira situação é essa que eu referi, a qualidade da dívida. Depois, o destino que esta dívida teve. Nós, se fizéssemos dívidas viradas para o investimento, para o desenvolvimento ou para infraestruturas consolidadas, ou estaríamos a pedir mais dinheiro
mais dinheiro para outros fins. O que acontece é que, no primeiro momento, não usamos racionalmente a dívida, não temos, se olharmos para o Estado, para as estruturas e para as infraestruturas, não temos praticamente funcionais. O que é que isso quais são as consequências que estamos a ter? Uma delas tem a ver com a dignidade. Por exemplo, em Benguela, ao sítio da Cautinha, da Caota, onde há abusos sexuais, os estrangeiros, sobretudo os chineses, aproveitam-se das fragilidades das famílias. Algumas dessas famílias têm filhas menores de idade, outras já são adultas, mas por causa da precariedade, por causa das condições econômicas e financeiras, entregam-se a esses chineses. Alguns deles vieram por contrato, já se foram, e as crianças estão lá. É só fazer uma visita básica à Caota para observar esse fenômeno. Portanto, a nossa dignidade foi vendida e a primeira situação era reconhecermos que falhamos. Enquanto não reconhecermos as falhas deste processo da dívida externa no geral e, sobretudo, da dívida com a China, os problemas vão acontecer. Nunca vamos ter um Estado consolidado. É só repararmos também que o próprio Orçamento Geral do Estado, boa parte do orçamento é para a dívida pública, interna e externa, o que não ajuda nada para o desenvolvimento. E outra questão também que o Coco se referiu é a qualidade das despesas. Pedem sacrifício ao povo, mas, por outro lado, apresentam outras práticas antigas. Por exemplo, não temos um emagrecimento do próprio governo, o que ajudaria a entender, a percebermos efetivamente que há vontade do próprio executivo. As políticas econômicas que estão sendo avançadas, todas elas fracassadas, é se olharmos que estamos com estes problemas desde 2014, até agora não há nada de efetividade, não há essa capacidade de humildade de reconhecermos os erros. Vou dar outro exemplo. Os cartões da gasolina foram um fiasco. Ninguém assumiu a responsabilidade, ninguém assumiu a culpa e retiraram a subvenção, tipo, como se nada tivesse acontecido. Portanto, nós temos em Angola graves problemas do Estado, graves problemas de economia que vão agudizando-se e a dívida externa é um dos grandes handicaps É um dos grandes para o problemas. desenvolvimento do país. Obrigado, Quer dizer que as Chipilinka. nossas gerações, os nossos filhos já vão nascer Daqui a pouco, com as dívidas. daqui a pouco vamos Não falar que sobre a seja, questão. não que seja mal termos dívida, o problema é a qualidade É a da qualidade, dívida como é que nós que nós temos. fazemos usufruto desta dívida. Frei Angalo, Exatamente. como poderíamos investir esse dinheiro que estamos a retirar? Ou seja, esse dinheiro que estamos a receber, esses empréstimos, como deveríamos aproveitar para sairmos da crise? Essa é uma pergunta que já fiz no princípio, volto a reiterar. Como aproveitarmos de forma inteligente, com alguma sabedoria, esta dívida para impulsionar... Fora do sinal. O Frei está ali? Se o Frei está temporariamente fora, sim. Então, eu passo essa pergunta para o Dr. Jaime. Dr. Jaime. Sim, podia repetir a pergunta. Como racionalizarmos, como aproveitarmos esse empréstimo para impulsionarmos aquilo que é o nosso ponto fraco da nossa economia? Nós hoje nos debatemos com um processo de produção. Quando é que vamos contrair empréstimos para investirmos no setor produtivo da nossa economia? Nós temos muitas prioridades: educação, saúde, agricultura. Precisamos industrializar Angola. A industrialização de Angola passa por investir em infraestruturas, melhorar a nossa capacidade de transporte, distribuição de energia elétrica, melhorar aqui a produção, transporte, distribuição de água potável, tratar das vias de acesso para os centros de produção, aquelas zonas que foram definidas no programa de industrialização de Angola, de Cabinda Cunene, que comecem a ser infraestruturadas, de modo a reduzir parte dos custos de instalação,
dos empresários que queiram efetivamente investir em Angola. Temos que desburocratizar ainda mais o país, eliminar processos e procedimentos, temos que digitalizar o país, temos que continuar a fazer reformas no setor fiscal, já que a administrativa continua. Nós temos muito trabalho de casa a fazer para melhorar o ambiente de negócios e transformar Angola num lugar atrativo para o investidor. Temos que ter ciência de que nós não somos os únicos que precisam de investidores. Há muitos países que estão na mesma situação que nós, mas deram passos muito avançados. Vou cá dar o exemplo da Etiópia. A Etiópia está a se industrializar, mas ela está a aprender com os chineses, coisa que nós não conseguimos fazer. A Etiópia convidou os chineses que é para começarem uma zona industrial. Os chineses aprenderam, houve transferência melhor, de conhecimento, de know-how, houve um empoderamento intelectual dos etíopes e agora o governo etíope está a fazer esses investimentos. E o que é que falta para aprendermos essa lição? Nós tivemos aqui um problema muito sério. Tínhamos uma corrupção endêmica, já pareceu uma peste, uma doença. Será que já vencemos essa fase? Ainda temos. Jaime, você depois é que vai começar a condenar o João Lourenço quando sair. Aquele grupo que estava aí a defender o Eduardo, depois foi o primeiro a mudar, ainda temos, Jaime. Mas espera, mas não é na dimensão anterior. Hoje, por exemplo, no tempo do ex-presidente Eduardo dos Santos, de feliz memória, havia muito mais atrevimento da parte dos seus colaboradores em o defraudarem do que hoje. Hoje não é que não hajam lá malandros, ainda estão lá malandros, mas esses malandros hoje pensam duas vezes. Pensam duas vezes. Essa expressão é do presidente João Lourenço. Mas são mesmo malandros. Hoje os malandros pensam duas vezes antes de se colocarem numa situação complicada. Mas dizem que os malandros estão num palácio, doutor Jaime. Eu não sei onde é que eles estão, mas existem mas existem de facto. Então temos que fazer esse esforço coletivo. Temos que higienizar moral e eticamente o país. Temos que ser um povo que inspira confiança. Um povo capaz de lidar com os outros com alguma dignidade. Os etíopes estão a conseguir isso. Aqui o Botsuana está a conseguir isso. Os namibianos estão a se corrigir. Os congoleses, apesar de toda a confusão, têm também esse desejo. Então, nós temos que procurar aprender com quem fez bem, saber como ele fez e seguimos o mesmo caminho, naturalmente, com os devidos ajustamentos, porque temos variáveis sociais, comportamentais e outras estruturais completamente diferentes. Mas temos que fazer aqui o nosso trabalho de casa para transformar Angola no destino preferencial dos investimentos estrangeiros de quem tem efetivamente excesso de liquidez e necessidade de fazer o seu expansionismo econômico. José Gama, nós estamos a ter dificuldade de investirmos no setor produtivo, já que é ponto assente que o país precisa investir no setor produtivo. Sim, porque uma das formas de nós nos liberarmos e ficarmos desafogados com estes problemas que nós temos de endividamento com a China, e subscrevo aquilo que o doutor já disse, é investirmos rumo à industrialização do país. A Angola, e tem-se dado alguns passos, e isso não é só tarefa do governo. Essa semana fez um anúncio uma empresa BMA da Alemanha, que em parceria com o Grupo Carrinhos vão construir a maior fábrica de açúcar na África subsaariana. O Grupo Carrinho e outros também têm estado a investir muito em infraestruturas para atenuar e reduzir a dependência que nós temos de importação de certos produtos de fora. E isto também alivia as despesas e as despesas do governo. Mas nós estamos a ter alguma dificuldade.
Gama, estamos a ter alguma dificuldade de investir no setor produtivo? Há alguma dificuldade de direcionarmos essas dívidas para o setor produtivo? Não, aos poucos, por exemplo, nós, se fazemos uma comparação ao passado, o presidente João Lourenço conseguiu se aplicar e se dedicar mais ao investimento estrangeiro no país, deu mais proteção também aos investidores internos, né? Embora alguns grupos ligados de forma fiel ao José Eduardo dos Santos, ele andou a banir, mas de alguma forma ele deu alguma proteção e tem estado-se a sentir algumas iniciativas que daqui a uns anos vamos ter resultados. Ele está também a impulsionar o investimento no ramo das energias limpas ou das energias verdes e que depois nós vamos passar também a exportar para a Alemanha. E há aqui um consórcio alemão, a Gauf, a trabalhar também, a trabalhar também nisso. Agora, muitos dos investimentos que ele está, ou melhor, empréstimos que ele está a contrair na China é para as infraestruturas locais. Agora, ele está a fazer Mas aqui nós não estamos a fazer a correção, José Gama, não estamos a fazer a correção dos erros. Mas como já vi o Frei Angalo tinha assumido, está de volta. Frei Angalo, como podemos aproveitar de forma inteligente este crédito para ser destinado para o setor produtivo, o setor que mais carece de investimentos? Olha, eu vou ser repetitivo em dizer uma coisa, né? Um país tem que definir prioridades. E não existe desenvolvimento sem instrução. Okay? Angola, se quiser alguma mudança em perspectiva de futuro, tem que investir muito na instrução. Enquanto não se investir na instrução, não haverá inovação e não haverá tanto pesquisa. Hoje, por exemplo, as pessoas que admiram a China, admiram outros países, como o Dr. Jaime, admiram a Índia, devem olhar que o fato não é improvisado. Esses países investiram bastante na instrução. E então, o grande problema dos investimentos não é dito que o credor não diz para onde quer o seu dinheiro. Nós temos o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, por onde passa a China, onde passa a Rússia, esses países que as pessoas querem de colocar como antagonistas, praticamente nenhum investimento aponta para a instrução, para a pesquisa. E então, Angola, neste momento que precisa e onde devia tocar é exatamente numa educação, numa instrução que cria espíritos com capacidade de crítica, ok? E criativa. Falar do setor produtivo. Frei, desculpe só. Queria só para percebermos também. A Malásia, a Guiana, na América do Sul, o petróleo em 2015, conseguiram desenvolver esses países. Nós, com petróleo, não conseguiríamos dar passos significantes, em vez de estarmos permanentemente com volume de dívida sem a qualidade desejada para o efeito. Não é possível isso, ou o nosso azar é mesmo esse. De fato, aqui o Chipilica traz uma situação até nova. Vamos falar desse país. Como é que se pronuncia o nome em português? Que está em conflito com a Venezuela. É a Guiana. A Guiana. Sim. A Guiana, depois aqui, o meu amigo Jaime vai ver também. Na Guiana tem empresas americanas já exploraram o petróleo. Tem, sim. A Guiana teve um desenvolvimento grande, repentino quase. Tem menos Frei, tem menos população que Luanda, aquilo. É uma espécie de Líbia. É uma espécie de Líbia da América do Sul. Ok, não, mas aqui a qualidade aí eu te pedi, tem mais petróleo do que pessoas. Mas vamos acelerar, Frei, vamos acelerar. Já estamos. Permita-me só uma coisa. Permita-me uma coisa. Aqui o Jaime chama-me aquele princípio que eu toquei, aquele ponto que eu toquei no início, as autarquias. Angola, todas as localidades de Angola são ricas. Todas as localidades são ricas. E também não são. Angola não é um país superpovoado.
Devo dizer que Angola é 4 vezes maior que a Itália. Okay? A Itália tem 60 milhões de habitantes, Angola tem muito menos. Portanto, com as autarquias em Angola, nós teríamos pequenas Guineias em Angola. Por exemplo, a Chibia tem pouca população, mas temos aí Frei, temos a maior cobertura Frei, do granito negro do planeta está na Chibia. Frei, eu quero já que finalize, olhando para tudo aquilo que o país deve, acha que a nossa soberania está em causa? Em 30 segundos, por favor. Sim, sim, a nossa soberania está em causa porque queremos sair de um patrão, vamos a procurar de outro patrão. A soberania se coloca em causa disso e depois, onde há corrupção, como esse governo, a gente tem que ter coragem e frontalidade de dizer que o MPLA não tem mais nada para dar para o país. Okay? O MPLA tem que ter, o MPLA, por sentido patriótico, devia sair para dar uma outra alternativa para o país ter uma nova lofada de oxigênio. Ok, muito o obrigado. problema não são as dívidas, o problema não é a Rússia nem os Estados Unidos, o problema é o regime que está no país. Obrigado. Coque Mkuta, a nossa soberania está comprometida com esta busca permanente pela dívida para sustentar o Orçamento Geral do Estado? A nossa soberania pode estar comprometida se violar outros elementos que acabei citando aqui, como a questão da redução dos gastos desnecessários, o problema das fontes de renda, novas fontes de renda, investimento na educação e na saúde. Agora, ir buscar crédito, ir buscar dívida, eu acho que é normal e é normal que se faça isso. Mas, meu amigo, eu gostava de fazer aqui dois apelos. O primeiro é em torno do comportamento, a mudança de comportamento das pessoas. É preciso mudar o homem. Uma das coisas que temos que nos lembrar é preciso nós atingirmos os nossos objetivos sem ferir o dos outros. Então, esta Este é o apelo que é a fica. missão para o Angola. Sim, mas deixa-me mais um minuto, meu amigo. Sabe que amanhã vamos estar em greve, né? Eu, enquanto jornalista, Mas estará em peço greve. aos outros. Não, eu estou a pedir aos colegas jornalistas para cobrirmos em massa esta atividade. Vamos cobrir, nós vamos fazer cobertura desta atividade. Mas já sabe, aí do outro lado eu não irei trabalhar. Estou em greve aí daquele lado. Daquele lado. Hã? Muito obrigado. Obrigado. Explica, também não pode sair de cá. Sabe, Explica, né? como professor, amanhã vai ficar em casa ou vai trabalhar? No escritório. Estará, Estaria a trabalhar por conta própria. mas não vai dar Exatamente. aula. Não Conta vai à própria. escola. Não vai à escola. Não. Não, Nós nem precisam sair de casa. você é solidário com as pessoas, com os trabalhadores, Amanhã estarei em por causa do estado custo de de vida. home office, né? É isso. O preço, sim, o preço dos produtos não tem a ver com cartão de militante. Todos nós compramos Muito obrigado. Muito os obrigado. mesmos produtos com os mesmos preços. Gama, então, a nossa soberania está ou não em causa? Podemos acreditar que estas dívidas que estão a ser contraídas são nada para o futuro que se quer construir para o nosso país, principalmente a olhar para a nossa soberania? Sim, sobretudo se olharmos na questão da dependência com a China, é uma dependência que pode levar a uma perda de uma certa autonomia, sobretudo nas decisões políticas e econômicas. Angola, se quiser, hoje, por exemplo, ela está toda endividada e não consegue, às vezes, tem problemas que impactam o seu orçamento. E esta dependência também da China afeta as suas decisões soberanas. Também Angola pode enfrentar também certa perda do controle sobre alguns recursos estratégicos, né? Porque ela pode ser pressionada a ceder a estes ativos estratégicos, como reservas minerais ou empresas, como forma de pagamento desta dívida.
E isso pode levar a uma perda de controle sobre setores Importantes. da economia, exato, e diminui também a sua capacidade de gerir os seus próprios recursos, como estamos a ter aqui o caso do petróleo. Nós temos uma economia que depende a 90% de um produto e logo a seguir que temos a nossa produção, uma boa parte tem que ser usada para pagar a dívida externa com a China. Portanto, temos aqui um recurso e nós não conseguimos gerir ele conforme bem entendermos, tem que ser usado logo para ir para o credor. Então, isso afeta, de certa forma, as nossas posições soberanas. Amanhã, se a China quiser nos fazer chantagear em termos de política externa ou na geopolítica, pode também usar, embora que a China não é um país que interfere na política externa e doméstica dos países. Esta é a vantagem. Muito obrigado, José Gama. Vou fechar consigo 1 minuto, aliás, 30 segundos. A nossa soberania não está em causa. Naturalmente não está em causa. Devemos contrair mais dívidas. Eu penso que o problema não é se endividar. A própria China, que é o nosso principal credor, tem uma dívida externa. Então, onde está o problema? Tem uma dívida global que ronda quase 90% do seu PIB. Os Estados Unidos da América tem uma dívida superior ao seu PIB. O Japão tem uma dívida de 200 e tal por cento do seu PIB. A Holanda, 200 e tal por cento do seu PIB. O problema não é a dívida. O problema é que temos uma economia capaz de produzir riqueza e que nos permite pagar as nossas obrigações. Aproveitar a relação com a China para aprendermos a fazer o que eles fizeram bem, para aprendermos como se sai de um país do terceiro mundo em 40 anos, ser a segunda maior economia do mundo, para aprendermos como se gera a máquina pública com disciplina e rigor. Muito obrigado. E, Dr. Jaime, amanhã vai trabalhar em casa? A minha posição não me permite dar só o luxo de entrar em greve. Eu tenho uma posição que em princípio estou isento desse privilégio de fazer greve. Eu não entro em greve. Não vai entrar em greve. Não. Aqui está o Ponto de Equilíbrio, a edição referente ao dia 19 de a mim não perguntou março. sobre a soberania, mas pronto, está perdoado. Explica. Já não temos tempo. São nessa altura 18 horas e 59 minutos. Fica por aqui o Ponto de Equilíbrio. Já sabe que estaremos de volta daqui a 7 dias. O tema é o mesmo. Frei José Angalo, o jornalista José Gama, outro jornalista Coque Mucuta, os juristas Joaquim Jaime aqui no estúdio e a partir da cidade de Cáceres Rubras, o advogado Chiplique Eduardo. Eu sou o Braço dos Reis, mas não se esqueçam que esta equipa também contou com o António Festo, Cavita Chilala, Arlindo Canuela, Osvaldo Tomás. Boa noite e boa terça-feira.